Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira no nosso café. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, é muito importante para o nosso canal. Já se inscreve, dá aquela moral, vamos bater 195 mil amigos, até domingo é o meu aniversário. Você pode me dar esse presente se você não está inscrito, então se inscreve no nosso canal, que é o mais democrático, onde todos participam e com muita importância. Verrete, falando em importância, voltou a treinar, está confirmado, vai pegar o Palmeiras, domingo em Brasília. Você sabia que esse jogo foi vendido para Brasília meio a meio? E por quê? Você sabe? Vou explicar para você agora aqui no nosso café. Então vamos embora? Vamos bater papo sobre a nossa paixão. Antes de tudo, deixa eu falar uma coisinha que é importante aqui para uma galera. Eu tenho recebido, principalmente no Instagram, né? Uma galera meio desavisada, que gosta de ficar atenta a corte só, né? Daquela brincadeira que eu fiz a respeito do Felipe Coutinho na conta KTO na semana passada, dizendo que ele estava com cara de poucos amigos, que ele tinha saído do Vasco. E aí continuei a brincadeira e quem pegou só o corte de forma maldosa não entendeu, né, ou não quis entender que eu estava brincando, dizendo que ele tinha saído para almoçar, ligou pro presidente e tal. Aí até um bobalhão me mandou mensagem ontem, falei, quem sabe da tua vida é o presidente. Olha, para quem acha que eu não me dou com o Pedrinho, eu me dou super bem com o Pedrinho. Super bem, a gente tem se falado muito. Inclusive, dentre vários assuntos que tem abordado com o Pedrinho, um deles ele sempre destaca quando a gente conversa. E acho fundamental porque está aqui no meu estúdio, eu e meu filho. Qual é o legado que nós deixamos para as futuras gerações? Da última vez até que falei com o Pedrinho, ele perguntou, cara, como é que tá o teu filho aí? Ficou feliz? Domingo foi o jogo e tal. Porque é isso que fica. É exatamente isso que fica. Para as futuras gerações. São as marcas que nós deixamos. O Vasco impacta nos nossos corações estas marcas. E se você parar para pensar, tenho certeza que você, e quero ler aqui a sua história, tem uma história diferente para contar. Aliás, no final desse vídeo, já que hoje é quinta-feira, eu vou contar um jogo que marcou a minha geração. Vai até o final do vídeo e escreve qual foi o jogo que marcou você também quando você era mais novo. Eu vou lembrar um quando eu tinha 12 anos de idade. Pronto, hashtag fica a dica. Mas é exatamente isso. O que nós queremos deixar para as próximas gerações? Que Vasco nós queremos deixar para as próximas gerações? Quando o Pedrinho fala que vai plantar uma árvore para alguém sentar nessa sombra lá na frente, é exatamente isso. O que vai ficar para as próximas gerações? O Pedrinho vai passar, eu vou passar, o fanático vascaíno pode vir o Lucas fazendo? Pode. Mas o que nós vamos deixar? Qual é o nosso legado? A gente tem que sempre olhar para frente. O atual time, que vai levar o time para frente, para grandes competições, para outras conquistas, domingo tem um grande desafio, que é enfrentar o Palmeiras. E não será fácil. Não será fácil. O jogo vai acontecer em Brasília. Esse jogo foi vendido pela gestão anterior. E aí, assim, uma coisa que é importante destacar é que esse jogo, quando foi vendido, e por isso que eu chamei atenção na thumb, ontem até conversando com algumas pessoas do Vasco, fui entender o que acontecia. Por que é meio a meio? No vídeo, hoje é quinta. De terça-feira, na live que eu fiz, falei, cara, é um absurdo esse jogo ser meio a meio, porque no Allianz não foi meio a meio, na ida, no turno. E aí a pessoa me explicou, falou, não, Fábio, o que acontece? Quando alguém compra um jogo, ele paga o valor. O Vasco já tem um valor fixo, ele vai receber. A pessoa só não soube confirmar se tem uma participação na renda, mas isso independe. Por que chega nessa conta de 50-50? Porque o comprador do evento, que garantiu um valor aos clubes, falou assim, olha, vamos botar meio a meio. Podia determinar 60-40, 70-30, mas fez meio a meio. E as duas torcidas se dão super bem. A tendência é que a do Vasco seja maior e até ocupe parte onde está o Palmeiras e nada vai acontecer, porque elas se dão super bem. Então é por isso que o jogo vai ser meio a meio. Não vai se cumprir o regulamento do 90-10, que seria 10 para a torcida do Palmeiras como visitante, jogando em Brasília. Verrete treinou ontem normalmente, recuperado da gastroenterite, vai para o jogo. Do lado de lá, o Estevão é dúvida.
Esse moleque joga pra cacete. Tá com uma lesão muscular e ele é dúvida para esse jogo. Eu acho melhor, Abel, um conselho aqui. Preserva o rapaz. Próxima rodada, prepara ele melhor. Não há necessidade de colocar contra o Vasco. Esse moleque joga pra caramba. Enfim, se ele entrar, o Vasco precisa povoar o seu lado esquerdo, reforçar onde o Piton tem sofrido nos últimos jogos. Foi assim com o Atlético Paranaense na Arena, foi assim com o Flamengo no Maracanã. Talvez a entrada do Leandrinho auxiliaria ele nessa marcação. O Estevão deu muito trabalho para o Vasco lá no Allianz, no jogo da ida. O Esforça sofreu, inclusive, com ele. Vamos ver. Ele vai ser reexaminado pelo departamento médico do Palmeiras e ele é dúvida, por enquanto, para essa partida. Bom, já que hoje é quinta-feira, não esquecem, deixou o like, comentou, compartilhou já o nosso conteúdo, se inscreveu, deu aquela moral. Já que hoje é quinta-feira, é dia de lembrar um grande jogo, eu vou lembrar 1989, 16 de dezembro. Sempre que eu converso com o Ricardo Rocha, que é o nosso comentarista aqui do Fanático Vascaíno, e ele estava no São Paulo, ele fala, cara, essa foi uma das maiores atuações que eu vi de um goleiro, e eu também. Acácio, Luiz Carlos Vinck, Quinones, que foi aniversariante ontem, Marco Aurélio, Mazinho, Zé do Carmo, Boiadeiro, Bismarck, William, Bebeto, Sorato, Tita, Andrade, tantos outros grandes jogadores que estavam nesse elenco do Vasco. O Vasco da Gama foi campeão brasileiro em 1989 com um gol do Sorato, numa jogada desenhada pelo lado direito, num cruzamento espetacular do Luiz Carlos Vinck. O Bebeto disputa a bola ali na zaga, lá por trás no segundo pau, o Sorato vai e faz o gol. Tinha 12 anos, e é um jogo que marca porque é meu primeiro título brasileiro como torcedor, segundo do Vasco. Eu lembro que eu estava em casa, morava no Meier, acompanhando pela televisão a transmissão. O Vasco optou por fazer o jogo fora de casa, poderia ter feito no Maracanã, mas uma opção dos jogadores, o próprio Acácio já contou isso aqui no canal. E como venceu, liquidou a partida, o regulamento previa isso. Se o Vasco vencesse, liquidava. Se perdesse ou empatasse, tinha o segundo jogo e aí seria no Maracanã. Esse foi um jogo importantíssimo para o Vasco, porque foram 15 anos depois do título brasileiro de 74. E sem o Roberto Dinamite. O Roberto não estava nesse elenco. O Vasco, em 88, ele se machucou muito, acabou sendo emprestado, jogou pela Portuguesa, e não estava, ele volta em 90 para a Libertadores, onde o Vasco não foi bem. Aí tem aquela confusão do jogo do Nacional, anula, volta, faz o jogo no Chile, o Vasco perde de novo, enfim. Mas 1989 foi um ano emblemático. O Vasco tinha trazido Bebeto do Flamengo, numa negociação fantástica, Tita e Quinones, grandes reforços, que estrearam no Maracanã numa tarde de domingo contra o São Paulo. Então, assim, cara, era um elenco estelar, né? Andrade, Tato, tanto é que foi base da Copa do Mundo de 90. Acácio foi convocado, Mazinho, Tita, Bebeto e o garoto Bismarck. Bismarck também foi aniversariante nessa semana. Parabéns ao Bismarck. Então, assim, gente, fantástico. Esse jogo, para mim, é um jogo marcante, é o segundo título brasileiro. Eu quero ler aqui qual foi o seu jogo marcante nesse TBT, nessa quinta-feira, que você escreve aqui também. Deixa eu mandar um abraço pro Jardel, que ontem completou 51 anos de idade. O Quinones completou 62. Um abraço pro Quinones vai chegar, pro Jardel com certeza. Um grande abraço e para você, torcedor vascaíno, também. E até mais tarde com mais um conteúdo aqui no nosso canal, no Fanático Vascaíno. Gratidão a você que me acompanha e que dá essa credibilidade ao nosso canal. Vamos bater 195 mil e certeza que domingo vamos comemorar um grande resultado. Dia do meu aniversário, mais uma vitória do Vasco. Vamos chegar a 7 jogos invictos. E ó, subir. Antes de ir embora, sorteio da Copa do Brasil amanhã, às 14h, na sede da CBF. Então não tem ainda determinação. O Vasco joga primeiro fora ou em casa. Não tem. Amanhã, 14h, na sede da CBF, com transmissão pelo YouTube da CBF. Ninguém pode transmitir, a não ser a CBF ou o Sport TV, a determinação desse sorteio. Se o Vasco jogar primeiro em casa, obrigatoriamente o Flamengo joga fora o primeiro jogo e vice-versa, né? 2 de outubro e 17 de outubro são as datas base da fase semifinal da Copa do Brasil. Eu confio que nós vamos chegar à final da competição depois de 13 anos. Um grande abraço e até mais tarde.